Atos capítulo 5. Versículo 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Versículo 2. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Versículo 3. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Versículo 4. Guardando-a não ficava para ti, e, vendida, não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Versículo 6. E, levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Versículo 7. E, passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Versículo 8. E disse-lhe Pedro: e dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Versículo 9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Versículo 10. E logo caiu aos seus pés, e expirou. E, entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto de seu marido. Versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Versículo 13. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em maçãs para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Versículo 16. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Versículo 17. E, levantando-se o sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Versículo 18. E lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Uma mais de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse. Versículo 20. Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Versículo 21. E, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo, e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho, e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Versículo 22. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e, voltando, lhe anunciaram. Versículo 23. Dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas, que estavam fora, diante das portas, mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Versículo 24. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Versículo 25. E, chegando anunciou-lhes, dizendo: Veis que os homens que encerrastes na prisão estão em pé no templo e ensinam ao povo. Versículo 26. Então foi o capitão com os servidores, e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Versículo 27. E, trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou. Versículo 28, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Versículo 29, porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Versículo 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro.
Versículo 31, Deus com a sua destra o elevou a príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Versículo 32, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Versículo 33, e, ouvindo eles isto, se enfureciam, e deliberaram matá-los. Versículo 34, mas, levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Versículo 35, e disse-lhes, homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Versículo 36, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Versículo 37, depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Versículo 38, e agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque, se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Versículo 39, mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Versículo 40, e concordaram com ele, e, chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Versículo 41, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Versículo 42, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar, e de anunciar a Jesus Cristo.